Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi, no Uma Hora de Oração, Uma Hora de Louvor, Uma Hora de Ensino. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Solvi, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés. É assim, colocar o diabo debaixo dos seus pés e no tempo real, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que vocês não aceitem, gente, de maneira nenhuma, que o diabo vem aí, ó, colocando outros em seu lugar, entrando no seu lugar, que ele vem aí falando por vocês. Eu falo com vocês que o diabo ele veio apagando o meu testemunho, ele veio apagando o meu testemunho, ele veio apagando a minha mente, ele quis me apagar literalmente. E ali, gente, eu ensino vocês a estar colocando ali o diabo debaixo dos seus pés no tempo real, é no tempo real, é onde você estiver, você jovem, você criança, você adolescente, você senhora, senhor, senhorinha e senhorinho de Deus, coloque o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés no tempo real. Esteja você aí onde você estiver, esteja aí, ó, na praça pública, esteja aí nas repartições públicas, é onde você estiver, no clube, no mar, no mar aberto ali, ó, no mergulho, coloque o diabo no lugar dele, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu falo com vocês, sempre que eu falo para que vocês coloquem ali, ó, quando vocês estiverem no mergulho, é, vocês falam aí, vocês perguntam para mim, como assim eu vou estar mergulhando e como que eu vou colocar o diabo no lugar dele? Ali vai ter lugares que eu não vou poder. Que é isso, gente? É isso mesmo, povo de Deus. Você coloca o diabo no lugar dele no tempo real. No tempo real. Você não deixa passar um segundo aí, ó. Para colocar o diabo no lugar dele. É no momento ali que se levantar a situação que você coloca o diabo no lugar dele, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, muitas propostas aí. E como eu falei com vocês, gente, eu contei para vocês o testemunho ontem, eu falei com vocês ali do rapaz da Google que teve aqui na minha loja fazendo uma proposta para a gente. E ali eu falo com vocês ali que Deus falou comigo ali e deixou ali bem claro que não era para mim estar aceitando. E eu conto para vocês que tudo que eu coloquei ali nas mãos de Deus, o diabo veio para tomar, né? E ele toma aí, ó, na luz do dia, gente. É na luz do dia, como se diz, não é no escuro, não é na luz do dia. Eu estou falando com cristãos e cristãos cheios do Espírito Santo que conhecem a palavra de Deus. E eu estou acordando vocês. Eu estou acordando vocês quando eu falo com vocês aí, ó, de mulheres nécias, mulheres simples, é, mulheres, mulheres nécias, simples e mulheres pagãs. Se vocês encaixam aí, ó, numa dessas aí, presta atenção, se posicione, presta atenção aí o que você está fazendo. Eu costumo falar com vocês assim, olha, se você tirar a matéria-prima, o diabo não vai ter com o que trabalhar na sua vida, né? Tira ali a matéria-prima. E quais são as matérias-primas aí que o diabo trabalha? Gente, eu estou sempre falando com vocês aqui. Eu estou sempre falando com vocês aqui, nos acompanhe aí, ó, nas nossas redes sociais. Eu estou aqui com vocês às 5 horas da manhã, eu estou aqui com vocês agora meio-dia, né? E estou com vocês aí, ó, às 18 horas. Não era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. E falo com vocês ali esses horários. E assim, dependendo da pergunta, gente, eu volto a fazer a chamada ali
assim, no decorrer desses horários aí. Após a chamada, eu volto a fazer ali outra chamada menor, mais fácil, respondendo vocês, tá bom? E eu tô falando com vocês aí das ofertas, gente, eu falo com vocês assim, que eu deixei bem claro, gente, estou deixando bem claro para vocês que a mensagem foi dada, né? A mensagem foi dada, eu deixei bem claro o que eu queria, o que eu não queria. E, gente, assim, ó, e assim, mandaram, e falaram, e responderam e tal, mas o que foi falado, o que foi falado, não fizeram. Então, eu tô aqui, como eu já falei, eu tô aqui anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo, e assim, o que foi combinado não sai caro, né? A minha parte ali, ó, a minha parte eu fiz. Eu falo com vocês assim, olha, que eu subi no altar, eu fiz o que Deus falou que era para mim fazer. Eu conto para vocês aí da minha estadia lá na roça, lá no São Pedro. Eu conto para vocês ali o que eu fiz, o que Deus me levou a fazer lá. Eu conto para vocês ali a minha estadia aqui em Santa Luzia, o que eu fiz. Assim, eu subi no altar daqui da igreja de Santa Luzia. Eu falo com vocês aqui que eu fui ali, ó, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e eu subi no altar, gente, subi no altar lá na igreja, na sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas, 1005. Então, gente, o que depende, assim, ó, o que depende de Deus, sobre o comando de Deus, eu fiz, né? Eu fiz ali até no final. E ele manasce, ele canta, la raça, ele coiganda, la manasce, ele canta, la badasse, e ele canta, la manasce, ele canta, la badahadasse, ele canta, la badahadasse, ele canta, la manasce. Fiz, gente, eu finalizei todas as caminhadas. Eu conto para vocês de Pedro Leopoldo também, povo de Deus. Eu conto para vocês de Pedro Leopoldo também. Eu conto para vocês que ali fazendo curso, o curso que eu fiz tinha que entregar revistas, né? Tinha que entregar revista e tá ali evangelizando, né? Tinha que estar ali evangelizando. E eu já contei para vocês assim, olha, que aí eu juntou o grupo lá. Eu só sei que deu um par, e quando chegou na minha vez, não teve par para mim. O quê? Você acha que eu fui chorar? Você acha que eu fui ficar com a cabeça baixa? Peguei minhas revistas e fui entregar as revistas ali. Eu só sei, gente, que as meninas, eu peguei as revistas e fui entregando. Eu fui entregando. E aí eu entreguei todas as revistas e voltei sem nenhuma revista na mão. E voltei, fiquei lá mais a pastora. E a gente ficou lá, ficou um tempão esperando as meninas. Daí a pouco chega as meninas com a mão cheia de revista. Então, povo de Deus, no momento que você sair para fazer a obra de Deus, você tem que sair ali com o espírito vencedor, né? Você tem que sair ali com o espírito vencedor e não olhar aí para a direita e para a esquerda, não. Evangelizar o povo, soltar o verbo mesmo, dizer para ele que o Senhor Jesus era o verbo que Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, né? Ele veio, esteve entre nós e ele foi ali, ó, crucificado. E quais são os nossos direitos ali no momento que o Senhor Jesus foi crucificado ali? O que ele fez por nós e que a gente não pode anular. Nós anulamos quando nós não deixamos de crer no sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Vocês entenderam, povo de Deus? Eu falo sempre com vocês assim, olha, eu venci em todas as instâncias, né? Agora, se outros se apossaram aí, se outros entraram aí no lugar,
Eu estou reivindicando os meus direitos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E a brecha qual Deus abriu para mim, só cabe eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi. Que coisa linda, cara. Vocês entenderam, povo de Deus? Quando eu faço as entregas aqui. E por falar em entrega, gente, o povo tá perguntando direto. Eu falei com vocês, anunciei aí no domingo, fiz a entrega aí, falei com vocês das vagas ali, desde o porteiro até lá no médico ali, o legista. Eu falei com vocês das vagas. E, gente, eu deixo bem claro mesmo, que estas vagas são para os cristãos. São para os cristãos. E começando aqui dentro da minha casa, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que é isso, gente? Sim, gente, eu tenho falado com vocês dos jovens aí cristãos que estão apáticos, desanimados, e quando você vai ver, quando você olha, você fica horrorizado. Você fica horrorizado e não tem ninguém ali na brecha, não tem ninguém na brecha para poder estar ali lutando por eles. E quando chega alguém ali na brecha, eles vão lá, como se diz, né? Passou, quando eu falo com vocês assim de passou, eu gostaria de poder explicar melhor para vocês. Mas aí eu vou falando aqui e vocês vai nos acompanhando e aí vocês vão aprender aí no tempo, a colocar o diabo no lugar dele no tempo real. E no momento que ele vier te oferecendo brinde, sendo que você é o dono, você é herdeiro, você volta aí, o boomerang na cara dele e fala com ele: olha, eu sei assim, está escrito assim na palavra de Deus, está assim. E para finalizar, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o povo de Deus, o que é combinado não sai caro, né? Tem um povo aí, fez o combinado aí, e eu tô aguardando aqui. Chega de promessas, e promessas aí, irresponsáveis, sem cumprir, entenderam? Por favor, eu tô aguardando aqui. E frutas a gente sempre come, todo mundo gosta de uma fruta, né? Se for para colocar laranja, gente, eu gosto de laranja doce. Eu gosto de laranja doce, tá? Não gosto de laranja azeda, não. Mas o que assim, já foi bem combinado, então o que é combinado não só cara. Eu tô aguardando aí. E caso contrário... Te peguei! Vocês entenderam, povo de Deus? É assim que faz. Aprende aqui com a Solvi, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, povo de Deus, que as pessoas venham aí, tomando o nosso lugar. Tomando ali o nosso lugar. Somos nós que temos de estar aí anunciando. Se nós somos lá e trabalhamos, nós que temos de anunciar aí, as vagas. Eu tenho falado com vocês de vagas, tenho falado com vocês aí de juiz, né, gente? E tá aí aberto aí. Tenho falado com vocês, gente, de advogado já é uma vaga aí simples. Mas vamos falar sério aqui. Eu falei com vocês de juiz, eu falei com vocês... Como que chama aquela pessoa, gente, que faz casamento ali? É isso mesmo, gente. Tem essas vagas também.
e ficar acordados aí, ficar alerta aí, ó, né? E vamos trabalhar ali, ó, é, sempre que você fizer, que você faça aí, ó, para glorificar o Pai, para que o Pai seja glorificado em vocês. É como o Senhor Jesus declara. O propósito do Senhor Jesus o tempo todo foi ali, ó, glorificar o Pai. Então, gente, se você estiver com um propósito aí, ó, o contrário a esse, tá tudo errado. Você tem que estar buscando ali com o propósito de estar ali agradecendo Deus, o Criador de todas as coisas. Que coisa linda. É sim, povo de Deus. É nessa fé que vocês têm que estar, nesse entendimento que vocês têm que estar. Quando eu falo com vocês assim, ó, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser uma massa informe, Deus já tinha um propósito para você. Você ler a Bíblia, buscar conhecer Deus, e você conhecendo Deus, você vai saber qual é o propósito dele para você. E é quando eu falo com vocês que não precisa de brigar, não precisa de ficar aí colado aí no cristão, não precisa de ficar aí desesperado, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então, se Deus falou que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é porque tem uma área muito grande, tem uma área muito grande aí. E eu falei com vocês hoje de manhã sobre Nolupla, e eu já preguei para vocês aí sobre os nove frutos do Espírito Santo. Que tá aqui, gente, ó. Eu vou trazer essa pregação para vocês de novo e vou falar com vocês ali. Está em Gálatas 5:22, tá, gente? Vamos olhar aqui. Assim, os frutos do Espírito Santo, que são 9, gente, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, que nem é no plural que fala. Eu vou falar aqui direitinho para vocês, explicando vocês aqui, tá bom? Tiago, tá aqui, ó. Coríntios. Gente, eu sempre falo que é Tiago, mas é Gálatas 5:22, tá bom? Eu amo Deus, gente, ele é maravilhoso. Em todo tempo Deus está aí para nos ajudar e é real. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. É Gálatas 5:22. Tá aqui, gente, olha. Mas o fruto, gente. É um fruto, como se fosse ali, gente, uma laranja mesmo, gente, com vários gomos ali, né? No caso aqui são 9. E esses aqui, olha. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? São 9. São 9, gente, por favor. É no singular, não é no plural. Eu nunca vi 9, eu já vi 9. Né, gente? Vamos explicar bem explicado aqui. E, gente, eu gosto de dar risada assim, gosto de estar aqui fazendo com muita alegria, com muita reverência. E outra coisa que eu tenho para falar com vocês, eu vou terminar de explicar aqui, que é muito importante. Eu estou falando aqui, ó, do fruto do Espírito Santo, né? Que não é no plural, é no singular. E por ser 9 gomos, todo mundo fala os frutos, mas é o fruto. É como se fosse assim, ó, uma laranja com 9 gomos ali, ó. É o amor, é o gozo, a paz, é a longanimidade, é a benignidade,
é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. E eu falo com vocês de buscar esses dons aqui, buscar, principalmente, gente, aqui fala temperança, mas o domínio próprio, que ali você vai poder ajudar muitas pessoas, gente. Eu falo com vocês ali da seara ser grande, eu conto para vocês ali da fartura de Deus, da riqueza de Deus, e falo com vocês ali, olha, como que é rentável, olha para você ver, um prédio ali é um retângulo, aí tem os quadradinhos, né? Eu falo com vocês dos gomos da laranja, da mexerica, gente, né? Por favor, Aí, gente, eu falo com vocês e falo com vocês assim, olha, quando você descasca, principalmente a mexerica, você descasca a mexerica, pega o gomo ali e descasca o gomo, aquela pelinha ali, por mais fina que seja, você descasca o gomo, você vê quantos, como se fosse gotas, né, gente? Mas é uma coisa muito linda, assim, cuidado de Deus, até no que a gente vai comer, nas frutas, né? E ali você vê ali quantos gominhos tem num gomo. Aí eu dou para vocês o exemplo do prédio, né? Que o prédio ali é um retângulo e ali cheio de quadrados ali, ó. Em cada andar tem quantos apartamentos? E nesses apartamentos vai morar ali, ó, famílias. E cada família ali, ó, vai se multiplicando. Vocês entendem? Quando eu falo com vocês aí da nonúplia, a nonúpla, essa nonúplia, gente, é assim, olha, eu sei explicar para vocês agora, é assim, olha, é sobre placa, 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 placa. É a multiplicação de Deus, entende, gente? É por isso que eu falo com vocês, para que vocês não parem ali no degrau que Deus colocou vocês. Procura estar sempre em comunhão com Deus, aliançada ali com Deus. E eu conto para vocês ali, gente, conto para vocês ali, eu falo para vocês assim, olha, que eu busquei o Espírito Santo de Deus por amor, e para mim já estava muito bom ali, só de falar em línguas, e aí Deus vai e abre assim para mim e mostra para mim assim a riqueza. Coisa linda, cara. A riqueza, gente, a riqueza ali assim, a ponto de eu estar podendo ajudar tantas pessoas. E quando eu dou um grito aqui, gente, eu contei para vocês ontem do meu pai, e contei para vocês ali como que foi após ali Deus abrir os meus olhos, como que foi. E ali, gente, eu gritando, começou a gritaria, começou aqui dentro da minha casa, depois, assim, onde que eu ia, gente? Tinha gente para me perturbar. Gente, onde que eu ia? Aí, gente, tá lá minha mãe, meu pai, minha irmã. E a minha irmã, ela conhece Deus também, ela conhece a palavra também. Então, gente, quando você pensa assim, que a pessoa está ali, é conhecedora ali da palavra de Deus, e que a pessoa vai estar do seu lado. Então, quando eu falo assim, olha, nem todos que estão em Israel... Ai, gente, assim, e eu tô falando aqui da riqueza de Deus, como que é maravilhoso, como que é maravilhoso você poder ver, você poder entender ali, ó, a fala daquela pessoa, a intenção que a pessoa, com qual a intenção que a pessoa está falando ali, e é aí que eu chamo sua atenção, gente. Eu falo com vocês da gritaria que se formou ali dentro da minha casa, e eu gritando ali, falando assim, papai!
com vocês que eles vinham com umas propostas lá, gente, nada a ver pra cima de mim, e eu ficava muito brava mesmo. E é aí que surgiu aí, ó, o negócio de ir lá pro CAPS, entendeu? Então é aí que nós temos de tomar muito cuidado aí no momento ali, ó, gente, de você estar ali recebendo ali os dons do Espírito Santo. E eu falo com vocês muito assim, gente, de uma energia. Eu falo com vocês assim, do choque que eu tomei. Eu fui na igreja, né, visitar outra igreja, e o pastor ministrando ali, o batismo no Espírito Santo, e quando eu levantei a mão, a impressão que eu tive é que eu peguei um cabo ali, ó, de 220 volts. E aí, eu falo com vocês ali da energia, gente, que subir e descer no meu corpo, parecia que eu ficava todo tremendo. E eu dou um exemplo para vocês dessas fontes aí, onde que tem torres, que você passa e o lugar tá assim, ó. Então, gente, tinha hora que eu falo do sentido todo aguçado, o meu olho regalava, fazia assim, gente, o meu rosto ficava todo assim, fino, e, gente, parecia que eu tava... E, gente, e ali sempre tinha alguém para me provocar, e como eu falo com vocês aí no meu testemunho, eu dou risada hoje, mas, gente, não foi engraçado. E hoje, quando eu sei, eu vejo ali o que eu estou contando para vocês aqui, eu simplesmente, gente, quero continuar contando para vocês, para que vocês acordem. E não é em qualquer situação aí que vocês vão correndo para o médico, não. Principalmente se você for um cristão, se você estiver na igreja. É quando eu falo com vocês ali, que quando eu falei com Deus, o que está acontecendo? Se cada vez que eu organizo minhas coisas, estou organizando minhas coisas para me consertar com o Senhor, consertar meu altar com o Senhor e poder estar aí fazendo a obra do Senhor. E Deus me respondeu. E falou comigo assim, você começou no espírito e está terminando na carne? Então, gente, assim, as escolhas que você faz... Vocês entendem, gente? É muito claro, a palavra de Deus é muito clara, Basta você ler a Bíblia e fazer as perguntas ali, ó, diante daquilo que você tem dúvida, fazer a pergunta, e ali Deus tira a sua dúvida e abençoa vocês grandemente. Então, passem a ler a Bíblia, passa a estar aí, ó, em comunhão com Deus. É assim, gente, Deus é espírito e importa que nós o adorem em espírito e em verdade, né? Quando eu tenho falado com vocês que Deus ele está procurando aí os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, gente, olha, Gálatas 14, olha, digo-vos, pois, que todo tempo em que o herdeiro... Não é aqui, gente, não é mesmo, não. Aqui é outra revelação que Deus me deu. Eu não estou lembrando onde que estava esse versículo, não, mas esse versículo ele fala ali, gente, assim, olha, que começou no espírito e foi para a carne. Você tá ali na igreja e quando sente uma dorzinha, ao invés de você ir a Deus, você vai correndo para o médico. Vai a Deus primeiro e faz a oração ali. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, está escrito na tua palavra que pelas tuas pisaduras eu fui sarado.
E eu creio, Pai, quer continuar a oração? E eu creio, Pai, que eu estou sarado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu estou ordenando, dor, que você sai no nome do Senhor Jesus de Nazaré e não volta mais. E sai! Em nome de Jesus! Gente, é assim, é simples assim. Vocês podem até rir, mas é simples assim e é assim que você é curado, né? Assim é que você é curado. Aí a pessoa está perguntando assim: se a dor persistir, o que é que você faz quando você foi ao médico, você tomou o remédio e a dor persistiu? Você volta ao médico e pede ele uma dose mais forte, não é? Aí você vai ler a palavra. Deus, eu falei esse versículo aqui, vai lá e consulta o versículo que você falou e ali Deus vai revelar para você, né? Ali no momento que Deus revelar para você ali, ó, você volta a orar com mais fé, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você está precisando apenas de ir lá e ler aquele versículo e entender ali, ter um entendimento maior ali para poder resolver a situação na sua vida aí no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entendeu? É assim em todos os âmbitos, pessoal, povo de Deus. Eu estou falando aqui de cura, mas é em todos os âmbitos. Você está com dúvida, você fez a oração, a oração, a dor não saiu, vai lá, pesquisa, mas Deus, o Senhor me deu esse versículo aqui, eu orei e tal. A fé vem pelo ouvir. E quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus. E assim, gente, ir para a igreja, sim, ouvir as pregações do pastor, chegar em casa e estar procurando aprofundar. Eu sempre vou falar com vocês. Leva um caderno, leva uma caneta e anota ali, principalmente aquele versículo que der ali, ó, toque, toque no seu coração. Tá bom? E, povo de Deus, nós vamos fazer os anúncios sim, povo de Deus. Nós vamos fazer os anúncios sim. E já fiz as entregas. Agora vamos nos anúncios aqui. E aqui, ó. Gente, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato. E, gente, tudo que eu anuncio aqui, se precisar de um tutorial, eu vou fazer, né? Eu faço. E, povo de Deus, eu anunciei aí, eu falei ali do PA, né? Lá em Itabira. Lá em Itabira é a Avenida Aguaçã, não. É a Avenida João Pinheiro toda. De uma ponta na outra. É isso aí, povo de Deus. Eu falei com vocês do PA de Itabira e tá aí, ó, tá válido e muito válido aí, tá bom? É por todo lado, povo de Deus. Deus disse na palavra dele que é onde nós colocarmos aí a planta do nosso pé, ali será nosso por herança. Você foi lá, você falou a palavra de Deus, aquela situação que estava ali gritando, você foi lá e resolveu, então vamos lá. E tem também, gente, a ala amarela. Essa ala amarela, pois né, povo de Deus? E é nessa fé que nós estamos, e nós estamos ligados, nós estamos aí, ó, ativados em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Eles estão perguntando assim, o que mais que essa menina sabe? Eu sempre falo com vocês que eu sou menina dos olhos de Deus. E diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes diante ali dos olhos de Deus. Então, se Deus, se aconteceu, Deus mostra para mim e no momento certo, gente, a gente vai anunciando aqui e a gente vai tomando posse ali das nossas vagas, né? Nós não vamos deixar aí, ó, de qualquer maneira não, tá bom? Tem dono e o dono não abriu mão, não. Que é isso, gente? Gente, muitas demandas e é assim que tem que ser o povo de Deus. Tem que ser um povo acordado, tem que ser um povo aí, ó, vivendo a fé real em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, que isso, gente? Os prédios arranha-céus na Avenida Brasília é um fato, povo de Deus. Tem, gente, tem muita coisa para anunciar, tem muita coisa. Quando eu falo do meu pai aqui, gente, assim, eu não falo aí Mas é muita coisa, entende? E como eu falo com vocês, eu permaneci na brecha, eu fui lá, eu trabalhei, e aquilo ali, ó, os frutos que gerar são meus. Quando eu falo com vocês ali do projeto aqui da Orla da Pampulha, que ele vai levar o nome do meu pai. Cada fala aqui, gente, tem um porquê, tem aí como eu fazer um tutorial, mostrar às pessoas ali que não tem erro, não. É Deus que colocou aqui, ó, na minha mão. Amém? E é assim que nós temos de fazer. Que vocês aprendam aí, ó, a estar andando aí, ó, na fé e tá aí, ó, apresentando os frutos. Se você trabalhou, é você que vai anunciar, é você que vai estar desfrutando dos frutos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A começar aí pelos seus filhos, a começar aí dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom? Vai para a igreja, povo de Deus. Procura conhecer Deus. Vai para a igreja para vocês conhecer Deus. Não vai para a igreja para buscar bênção. Vai para a igreja para você conhecer Deus. E você conhecendo Deus, sabendo quem é o seu Senhor, no momento que você precisar, você não vai ter que sair aí, ó, de um lado para o outro aí, ó, como um pedinte. Você vai direto ao Pai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tá bom, povo de Deus? E, povo de Deus, eu falei do projeto da Orla da Pampulha, eu falei com vocês ali do aeroporto, eu estou falando com vocês das obras da Avenida das Andradas. E estou falando com vocês, gente, que essas obras aqui da Avenida das Andradas, elas cresceram. E, gente, hoje eu quero contar para vocês milagres. Eu quero contar para vocês ali, ó, onde Deus manifestou o poder dele. Eu conto para vocês ali que no iniciozinho ali que o pastor Rogério chegou, eu fui fazer o curso de obreira, né? Contei para vocês como que foi, por que eu fui fazer o curso. E falei com vocês que num desses dias, bem no início, gente, eu voltando para casa com muito cuidado ali, que assim, era as primeiras vezes que eu ia de ônibus. E ali, gente, no momento que eu cheguei numa certa altura, eu estava ali em oração e com muita atenção ali. E aí, no momento que eu cheguei a certa altura ali, eu passei assim, tava o moço deitado no banco. E ali, gente, quando eu cheguei, assim, eu passei o moço deitado no banco, de repente eu ouvi assim, ó, e a pessoa gemendo que, né, gente, a pessoa cai e sente dor. E ali, quando eu olhei para trás, o moço que estava deitadinho no banco,
tomou aquele tombo, caiu como um abacate, como Sim, gente, eles estão perguntando se eu passei orando. Sim, eu passei ali orando a Deus e passei. Outra coisa que eles estão perguntando se o cara levantou e caiu. Aí é que está, gente, o milagre, porque eu passei, o cara estava deitado e o cara. é, Quando eu passei, gente, é questão de segundos, não tinha como ele levantar, entenderam? Incrível, gente, incrível. E ele tomou aquele tombo assim, ó, como se fosse algo caindo. Plá! Sabe, você sabe quando a pessoa cai? Cai e quando cai como uma plasta, vocês entendem? E aí esse homem caiu, gente. E eu olhei para trás ali já com a intenção assim de ajudar, mas aí o outro homem que estava sentado do outro lado lá já estava levantando, tomando ali atitude para ir dar ajudar. Sim, eu esperei até esse homem ir lá levantar ele e aí eu prossegui. Eu fui pro ponto de ônibus. E tem outras várias, gente, várias passagens ali de eu voltando para casa. Eu vou contar para vocês mais um. Eu cheguei no ponto, gente, e eu falei, gente, assim, de que eu não guardo a afeição das pessoas. E as pessoas, elas acreditaram tanto. Eles acreditaram tanto, gente, que a pessoa já tinha vindo aqui em casa e tal. E aí a pessoa tá lá no ponto. Tirei foto, gente. Tá aí postada aí a foto e tal. E ali eu tô ouvindo a pessoa. Falou assim que com o pai dela que eu tava louca e coitado do tio. É sério, gente. Perseguição. Eu fui perseguida ali, ó, de muito perto. E quando eu falo com vocês ali que se formou aí, ó, um cordel de morte, eu sei do que eu estou falando. Vocês entenderam? Que é isso, cara? Ué, é sério. E, assim, tem coisas que eu nem falo com vocês, que eu nem trago aqui para falar com vocês. E em todo tempo eles vieram e vieram ali para estar ali, ó, né? E se eu não acordo, se não abro os olhos, continuaria e nesse grito que eu estou. Os cristãos, eles estão morrendo literalmente e assim, é aí que eu chamo vocês para acordar e ficarem acordados aí, ó. Não é com medo, não, é ficar acordado. No momento que o satanista vier aí, ó, te prejudicar, você manda uma palavra de Deus nele, vai como uma bala, vai como uma espada ponto-aguda aí, ó, na cara deles, e aí eles vão aí vocês vão ficar aceitando aí, e fica aí, esses jovens aí, tudo apático, tudo aí, ó. Nada, sou eu que monto e coloco a rédea. Que é isso, cara? E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. Buscar conhecer aí os nossos direitos e não aceitar aí, ó, que Satanás, seu satanista, venha aí, ó, nos roubar, tá? Dá o grito e dá o grito certo em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos falar aqui, ó. Eu falei das obras da Avenida dos Andradas, eu estou falando com vocês aqui das obras Cristiano Machado, gente, que é outra obra também que cresceu muito.
e é outra obra ali que nós estamos de olho, tá? Nós estamos de olho ali e ali em frente ao Shopping Estação, né? Em frente ao Shopping Estação. E, gente, eu falo com vocês dos jogos e falo com vocês dos DVDs, gente, eu não posso deixar de falar com vocês dos DVDs do Mindinho aí na adolescência, episódios. E aí, gente, eu falo com vocês aí, gente, do... Avante, avante, avante! A ameaça do mal é sua mãe. E, gente, eu falo com vocês aqui dos DVD do Mindinho na adolescência e falo com vocês, gente, das Bíblias, né? Nós queremos a Bíblia aí, queremos pelo menos 3 traduções, queremos a Bíblia de ensino. E resultado, povo de Deus. E, gente, deixa eu lembrar aqui. É isso mesmo, gente. E falo com vocês ali da. É isso, lembrei, gente. Eles querem que eu falo do testemunho do carro. Gente, eu falo com vocês que eu fui de carro há muito tempo também. E ali teve um dia que eu voltando, gente, eu falo com vocês ali assim, eu ia fazer caminhada, eu ia de carro, chegar lá, estacionava o carro, e eu ia para a igreja de carro, tudo que eu ia fazer, eu ia de carro, né, que é mais prático, é mais rápido. E aí, gente, nessas idas e vindas, eu tinha ali os dias certos de estar colocando ali. Isso mesmo. Aí é que eu faço uma pergunta para vocês assim, olha, como que o José foi ali chamado ali, saiu da prisão e foi lá para ser governador ali do Egito, né? Então, é nessa chamada que eu estou, é nesse grito que eu estou, que o nosso Deus, ele é rico, e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. E quanto que um cristão é valioso. E eu pergunto para vocês aí, ó, o que está acontecendo na sua vida? As pessoas estão te desprezando, as pessoas estão como se diz, acusando vocês. Preste atenção, se posicione, vai a Deus, deixa as pessoas e vai a Deus e se posiciona. No momento que você se posicionar, Deus vendo ali, ó, a sua posição, vendo ali a sua fidelidade, ele vai ali te socorrer. Ele vai levantar pessoas para estar aí te socorrendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, Sophie voltou. Está mais forte, está mais sábia, está mais séria e mais ousada. Sophie voltou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus. E, povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada, que será às 18 horas. Que é isso?